Muito bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão neste momento me acompanhando aqui através do Kawai, através do status, enfim, através desse veículo de comunicação. Estamos nesse dia de hoje falando um pouco sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre a importância de nós vigiar. Acompanhe comigo essa leitura que está lá em Mateus, no seu capítulo de número 26 e no seu versículo 41. Olha só o que a palavra de Deus fala. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós observamos aqui que o Senhor Jesus, ele coloca na frente da oração algo que muitos de nós às vezes se deixamos levar, que é a questão da vigilância. E o que é a vigilância? A vigilância nada mais é do que uma atenção dobrada e redobrada que nós temos que ter para com esta vida, para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com as coisas que estão acontecendo à nossa vista, para que nós não venhamos cair em tentação. Porque na realidade é como diz a palavra, o espírito está forte, mas a carne é fraca. E nós não podemos esquecer que temos uma natureza adâmica. Nós somos seres humanos e somos, como a própria palavra de Deus fala, que Elias ele era sujeito como um homem comum e nós não somos diferentes. Então por isso que nós temos que, antes mesmo de orar, vigiar. E eu separei alguns casos assim, de homens do Antigo Testamento, que por falta de uma vigilância, ele terminou caindo. Se você for acompanhar comigo lá em 1 Reis 13:11, a Bíblia vai falar de um homem chamado, conhecido como um homem de Deus. A Bíblia diz que este homem de Deus foi levantado pelo próprio Deus para ir até a Betel e levar uma palavra. E a ordem de Deus para este homem foi decisiva. Deus falou claramente: vá, não pare em lugar nenhum, não coma e não volte pelo mesmo caminho. E este homem de Deus, ele foi até essa direção que Deus falou. E quando chegou lá, no reinado, era até Jeroboão, que ele foi levar uma palavra, mas o que aconteceu? Ele fez aquilo que Deus mandou na sua ida. Ele foi, não parou em lugar nenhum. O rei Jeroboão, ele até tentou, oferecer a ele: vamos, entra, coma pão. E ofereceu algumas coisas para ele. Na mesma da hora, ele: não. A minha missão foi essa. Só que na hora deste homem voltar, ele se encontrou no meio do caminho com um profeta velho. E o profeta velho conseguiu convencer ele a ele entrar na sua casa e comer pão. E ali ele desobedeceu a Deus. E por isso, por falta de uma vigilância, ele foi punido. Naquele mesmo dia, o leão atacou e cefou a tua vida. Ele foi morto pelo esse leão. Mas não para só nessa história do homem de Deus e este profeta velho. A Bíblia também vai falar um caso que está escrito lá em 2 Samuel 11:1 do rei Davi. Nós sabemos da história. O rei Davi, ele em um certo momento era para ir guerrear. Todas as vezes ele ia. E nesse dia ele resolveu descansar no seu palácio. E quando de repente ele está no seu palácio, ele avista lá do seu palácio, ele vê uma mulher completamente despida. A mulher estava completamente nua, segundo a Bíblia fala. E ali, dentro do coração desse homem, como eu falei, é sujeito a qualquer outro homem, nasceu dentro dele um interesse, nasceu dentro dele uma vontade. Ele foi cobiçado pelaquilo. E ele não pensou duas vezes, ele mandou chamar esta mulher, que foi Betsaida. E teve um caso com esta mulher, e por conta dessa falta de vigilância, Davi sofreu amargamente. E pior, o sofrimento de Davi foi tão duro que ele teve toda a sua família, seus filhos, destruídos por conta de uma falta de vigilância. Mas lá também, a Bíblia fala em Juízes 16:6, de um homem forte, de um homem muito forte. Falamos de Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele nasceu com este poder. O Espírito Santo, quando atuava em Sansão, Sansão tinha uma força extraordinária.
mas foi exatamente nas mãos de uma mulher por nome Dalila, foi que Sansão não vigiou e contou o segredo que tinha com Deus. E por isso Sansão teve seus 2 olhos furados e teve sua vida destruída. Nós sabemos da história, bem certo que no final de tudo, Sansão recuperou as suas forças e exatamente naquele local onde tinha muita gente, Sansão pediu a Deus pela última vez que Deus restabelecesse a força dele e pediu a Deus que Deus permitisse que ele morresse com seus inimigos. E ali Sansão manifesta o poder de Deus e a Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou mais gente do que toda a sua vida. E qual é a mensagem de hoje para mim e para você? A respeito da vigilância. Quantas vezes nós caímos em situações adversas por falta da vigilância? E a vigilância é algo que não está relacionado só ao mundo lá fora. Você vê que essa história do homem de Deus, né, e o profeta velho, ele se preocupou com o rei Jeroboão. Chegou na hora, ele estava na defensiva com o rei Jeroboão. Mas quando ele bateu de frente com o profeta velho, e ele não sabia que este profeta estava caído, o profeta velho, com palavras até mesmo bíblicas, com mensagens melancólicas, conseguiu convencer ele e ele negou a Deus. A mesma coisa acontece com as nossas vidas. O que você tem ultimamente ouvido? A quem você tem emprestado o seu ouvido? A quem você tem permitido ouvir coisas que muitas das vezes já te desviou do caminho do Senhor? Cuidado com a sua igreja, com quem está falando com você. Nós entendemos que Deus dá a mensagem, Deus fala através dos teus servos. Mas por muito ficamos procurando aqui, ali, acolá, sabe, pulando de galho em galho, às vezes nós terminamos sofrendo certas situações que poderia ter evitado se procurasse vigiar. Vigia com teu filho, vigia com teu esposo, vigia com sua esposa, vigia na sua casa, vigia com seu vizinho, vigia as coisas que você fala. Tenha cuidado com as palavras que você irá usar, porque já diz o ditado, tem 3 coisas que não voltam mais atrás: uma flecha lançada, a água do rio que passa e uma oportunidade perdida. Pense nisso e vigie, porque está escrito lá em Mateus, vou tornar a ler de novo para você, lá em Mateus, no seu capítulo 26, no seu versículo 41, o Senhor Jesus ele falou claramente: vigiai, primeiro vigie, antes de acontecer um problema, para que você venha orar. Há muitas pessoas que estão colocando a carroça na frente do boi. Há pessoas que estão orando e depois vigia. Não adianta. Você precisa vigiar, precisa observar o que você está fazendo, falando e com quem você está vivendo e convivendo, para depois você estar a orar. Primeiro a gente observa: poxa, esse caminho não está certo, não vou por esse caminho não. E aí você está vigiando, você está tendo essas precauções, você está tendo esse cuidado. E a partir do momento que você se conscientizou de que aquilo ali não é de Deus, consultou a Deus, pronto, então o caminho agora certo é esse aqui. O Espírito Santo concordou no seu coração, você se convenceu de que é isso, então vamos orar agora, para que o Senhor, Deus, ele venha abençoar